Por quê? Porque Deus leva uns e deixa outros. No capítulo 12 de Atos, Tiago é morto por decapitação e Pedro é liberto por anjos do martírio e da prisão. Por que Deus levou Tiago e deixou Pedro? Porque no meio dessa pandemia, estamos igualmente orando, fervorosamente orando por tantos nomes, pessoas, amigos, entes queridos, amados. Porém, algumas orações não são respondidas como gostaríamos. Naqueles dias, a partida de Tiago e a permissão para que Pedro permanecesse causou grande luto na casa da dona Salomé e do senhor Boanerges, o pai de Tiago e mãe de Tiago. Se naqueles dias tal decapitação, tal martírio trouxe profundo pesar à comunidade evangélica, cristã, apostólica, se naqueles dias a dor cortou o coração daquela família e poupou o coração da família de Pedro, hoje, 2000 anos, olhando para o mesmo evento, somos capazes de afirmar que Tiago chegou primeiro. Tiago alcançou os céus primeiro do que Pedro, viu a face de Jesus antes de todos eles. Se de repente o martírio aqui é visto como uma queda, uma falência, um insucesso, agora, olhando direito, em cores, percebemos que foi glorioso. Pedro só teve este privilégio 24 anos depois. Pedro só teve este privilégio muito tempo depois. Então, meus irmãos, agora, olhando para o quadro que vemos no meio desta pandemia, sim, nós não temos respostas, porque Deus leva um irmão nosso primeiro e outros continuam. Sabemos duas coisas. Sabemos que Deus tem uma missão específica para cada um de nós. E permaneceremos aqui enquanto esta missão ainda estiver de pé e tiver que ser cumprida até a última vírgula, o ponto final. Sabemos disso, irmãos, que ninguém parte deste mundo antes do tempo determinado por Deus. Sim, os planos de Deus são perfeitos, como bem lembra a palavra de Deus, e como ouvimos do próprio pregador Spurgeon, dizendo que se Deus tem um plano para nós, não será a capacitação médica que nos fará permanecer neste mundo, e nem mesmo serão as enfermidades que terão capacidade de nos tirar daqui. Permaneceremos enquanto Deus tem um plano para nós, ou seja, há propósitos para as nossas vidas. Nos descansamos nisto, porém a dor não diminui diante da perda de um ente querido. Mas um dia, quando olharmos mais calmamente para tudo isto, na glória, seremos capazes de ver que aqueles que partiram antes de nós foram bem-aventurados, desde já, como diz Apocalipse, bem-aventurados aqueles que partem e vão estar com o Senhor. Digo isso a respeito dos crentes.
daqueles que entregaram os seus corações e suas vidas a Jesus Cristo, daqueles que entregaram as suas almas nas mãos daquele que tudo pode, confessaram a Jesus como o único Senhor e Salvador da vida deles, e agora andam e se descansam à sombra das asas deste onipotente Deus. Meu amigo, minha irmã, quando nós éramos crianças, você tem filhos, você sabe do que eu vou dizer agora. Nós comemorávamos os dias de vida de nossos bebês. Já tem um dia, já tem uma semana, fez um mês, 2 meses, 4 meses, você se lembra? Dia a dia registramos e comemoramos. E de repente nós vamos acostumando com eles, com as pessoas que estão conosco, com os nossos filhos, com os nossos pais, e aí a gente começa a comemorar anos de vida, e celebrar de ano a ano a vida que Deus tem nos dado, fôlego por fôlego. Mas quando passamos dos 50 anos, e se tivermos sabedoria, fazemos isto antes, e começamos a perceber tantas pessoas amadas partindo, vamos chegando à conclusão que Deus começa a nos tirar mais do que nos dá, e percebemos que as nossas vidas são vidas frágeis, e estamos de passagem aqui, e não sabemos a hora em que chegará o ponto final de nosso propósito nesta vida. Então, num relance, começamos a perceber que não dá tempo de comemorar ano a ano o fôlego que recebemos, hálito a hálito. E vamos percebendo a urgência de começarmos a acordar pela manhã e falar: Senhor, muito obrigado. E no entardecer, olhando para o pôr do sol, dizer: Senhor, louvado seja teu nome. De repente nós começamos a perceber que a vida é para ser comemorada dia a dia. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E quanto mais vamos vivendo, chegará um momento que começaremos a agradecer a cada hora de vida. As pessoas olhando para os idosos assim, suspeitosas de que não durarão muito tempo, e ali está aquele ancião. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado, Senhor, por mais este tempo. E aí você observa que os idosos, não porque são idosos, mas porque alcançaram alguma sabedoria, quem dera fôssemos jovens assim, começa a comemorar não somente as batidas do relógio, mas os abraços. Você não entende por que seu avô te abraça e os olhos dele enchem de lágrimas. É porque para ele aquele instante é tudo. E comemoram a cada encontro. Você não entende por que eles param com um amigo e ficam ali conversando 1, 2 horas, e você fica pensando: que assunto é aquele que eles têm para falar tanto? Porque eles aprenderam que a vida é um presente a cada batida do coração. Se nós soubéssemos isto, irmãos, nós não nos assustaríamos com a partida de Tiago, e nem ficaríamos pensativos porque Pedro durou tanto tempo. Porque se nós vivêssemos a cada instante, então nós saberíamos que a vida foi intensa. Meu amigo, minha irmã, chore os seus entes queridos, sim. Sinta a dor
da partida. Porém, eu digo ao seu coração e ao meu coração, que quem parte primeiro em Cristo Jesus foi mais bem-aventurado, porque encontrou o Senhor da glória. Eu sei que para nós a saudade rasga, mas a esperança nos consola. Viveremos nesta vida contando as histórias daqueles que partiram e saudosos por eles. Porém, o nosso choro não é de angústia. O nosso choro é um choro de saudade. Não é um choro de desespero, porque sabemos exatamente que Deus está no controle de cada batida de nosso coração. Quando olhamos para este texto, às vezes nos sentimos exatamente aqui, no capítulo 12 do livro de Atos. Um texto sobrecarregado de fortes emoções, como acabamos de ler, cheios de contraposições marcantes. Tiago morto agradou os judeus, então Herodes quer fazer ali uma graça para a comunidade judaica, vai capturando Pedro e levando à prisão, separando para que ele morra após a Páscoa, para que seja alguma coisa mais espetacular. Pedro está encarcerado, a igreja orando incessantemente por ele. É dramática a cena. E de cara percebemos a obstinação deste mundo contra a igreja do Senhor Jesus. Eu lamento te informar e alertar sobre isto. Este mundo é um adversário perseverante. Já está vencido, porém não desiste de guardar as suas posições e de tentar avançar com os seus exércitos maus para dentro de nossas consciências, famílias, corações, projetos pessoais. Meu amigo, olha que história absurda. Veja só, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Que rei Herodes é este? E eu preciso relembrar como este rei fantoche representa, na verdade, os principados e poderes deste mundo, que jaz no maligno. O ano 41 depois de Cristo, e o imperador Cláudio Augustus colocou este homem como rei em Jerusalém, Herodes Agripa, nada mais, nada menos do que o neto do Herodes o Grande, o neto do matador de criancinhas. E aqui está este homem perseguindo a recém-nascida igreja. O neto daquele que tentou matar a Cristo, matando as criancinhas de 2 anos, agora está aqui. Está bem aqui no contexto tentando matar uma igreja infante. E aí, quando você pensa que a maldade deste homem já chegara ao limite, você lembra que é uma tradição na família destes reis mundanos cortar a cabeça dos homens piedosos. Aqueles que matam os heróis geralmente escrevem a história, porque ele é neto exatamente daquele que cortara a cabeça de João Batista, e agora está disposto a cortar a cabeça de Tiago. Aqui está, irmãos, uma tradição familiar terrível, abominável, representando este mundo tenebroso, os poderes deste mundo,
não cessarão de perseguir a igreja de Jesus. Nós precisamos estar atentos. A revolução, o avivamento, a transformação, a glória, a alegria, a paz, não virão do Supremo Tribunal Federal, nem do Congresso Nacional, nem de qual seja o presidente assentado à mesa do Executivo. A igreja precisa acordar que o nosso recurso vem de um alto e sublime trono. Não digo que não devamos ser alguém envolvidos nas causas sociais e preocupadas com as causas políticas. O que afirmo é que nós temos combatido os piores combates de nossas vidas em troco de nada. Porque seja qual for o resultado, quando eles pararem de lutar entre si, saibamos que a igreja sempre estará no caminho deles, e eles sempre se disporão a tentar destruir a igreja do Senhor Jesus. Isto é histórico. O mundo aborrece a luz que emana da igreja do Senhor Jesus. Mas os crentes, que deveriam ser estes tais sábios, deveríamos estar orando intensamente pelos nossos líderes, para termos paz na sociedade, como requer as Escrituras. Deveríamos estar orando uns pelos outros, para que vivêssemos um tempo de harmonia. Temos muitas vezes ido para as redes sociais nos digladiar. Rara vez ou nunca vi eles se reunindo para pedir um ao outro oração. Até num tempo de pandemia como esta situação que vivemos, lá encontramos ainda os crentes brigando por coisas sem significados, maus combates. Eles não lutam a boa guerra. Falam tantas coisas nas suas mídias sociais que ninguém agora quer ouvi-los falar do Evangelho, porque depois de vê-los lutar ensandecidamente uns contra os outros e postarem coisas que nada refletem a mansidão espiritual daqueles que herdarão a terra, agora eles perderam a autoridade para falar do amor de Cristo, porque negaram com as suas próprias postagens uma mensagem que é muito mais relevante. Mas ainda há tempo. Precisamos repensar tudo isto, precisamos recomeçar, precisamos pedir a Deus que não permita que o mundo arranque o nosso coração, ainda que decapite a nossa cabeça num martírio exacerbado, que não arranque as nossas ideias, ainda que perfurem os nossos corações com flechas incandescentes, que não apaguem a nossa devoção. Nós somos um povo que vai continuar marchando contra as portas do inferno, e elas não prevalecerão. Então, meu amigo, minha irmã, nosso dever como igreja é orar pelos nossos líderes, pedir a Deus que converta o coração deles, orar pela Suprema Corte, orar pelo Congresso, orar pelo Poder Executivo, o Presidente da República, e clamar: Senhor, converta o coração deles, freie o ímpeto deles, tenha misericórdia do teu povo, Senhor, desperta-nos, Senhor, em nome de Jesus, mas sabedores de que o único aliado da igreja é o Espírito Santo. Não nos iludamos, irmãos.
Nosso único recurso está no alto e sublime trono. Mas o nosso dever como a igreja, sermos bênçãos. Capítulo 12, você não encontra Lucas registrando nenhum agravo, nenhuma crítica, nenhuma maledicência, nenhuma nota de reprovação. Ele não está aqui gastando o precioso tempo para escrever o livro de Atos para ressaltar o quanto este mundo é vil, mas ele está preocupado a ver a intervenção da igreja no meio disso tudo e como o Espírito Santo agiu. E aqui você está diante agora dos misteriosos planos de Deus, destinos da igreja de Jesus que nos unem, mas não são uniformes. Tenho orado por tantas pessoas, e tantas pessoas têm orado por mim. Tenho perdido tantas batalhas em oração para Deus. Senhor, eu te imploro, deixa Tiago e Pedro ficar. E nesta luta com Deus ele sempre vence, e ele diz: Tiago vem, Pedro fica. Mas o que para mim é uma perda, aparente derrota, para aqueles que partem e vão estar com Cristo é incomparavelmente melhor, é um ganho. Por isso que precisamos falar do Evangelho, porque neste momento onde crianças, jovens, anciãos estão partindo por causa da virulência dessa pandemia, por causa do agravo disso tudo, o que tem feito diferença é se falamos do Evangelho para eles em algum momento, para que o Espírito Santo desperte aquela palavra no coração deles, naqueles instantes derradeiros. Não fará diferença quem ocupa uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, nem qual foi, ou seja, o presidente da República, nem qual deputado ou senador está ali articulando, mas se naquele leito de hospital aquela pessoa está sendo relembrada, pela sua boca o Espírito Santo aplicou o Evangelho no coração dela, e aquela semente adormecida agora começa a fazer um jardim regado naquele coração, e aí você de repente está vendo, irmãos, pela fé, que aquela pessoa está nos últimos instantes desta vida terrena, para começar a mais bem-aventurada jornada da vida dela. E por quê? Porque nós não gastamos o nosso tempo falando mal de Herodes, mas falando bem da obra poderosa do Espírito Santo na vida da igreja. Não quero que fechemos os olhos para os enganos dessa sociedade, para a corrupção desse sistema. Estou acabando de dizer a você que eles são maus e nos perseguirão. O que eu estou dizendo é: invista cada batida do seu coração para falar daquilo que realmente vai permanecer e tem significado eterno. Não, eu não estou tolindo você e nem criticando você por você ter opinião política, posições políticas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é para que você e eu façamos uma escolha melhor. Porque se Cristo te chamar hoje, agora, quantas pessoas conheceram que Jesus é o Salvador através de suas vidas? Se me chamar hoje, se me chamar agora, será que eu terei pregado o genuíno Evangelho? Ou estou apenas entretendo crentes para as igrejas encherem de pessoas cada vez mais vazias?
O que temos feito com as nossas vidas, irmãos? Não estou te chamando a ser alguém fanática, perturbadora da paz dos outros, que fica na cabeça dos outros enfiando versículos bíblicos. Estou te chamando para você ser como o seu Senhor foi: misericordioso, compassivo, justo. Não estou te chamando para você ser um pastor, nem um teólogo dizendo mensagens profundas do Evangelho e entrando em questiúnculas desnecessárias. O que eu estou considerando se somos capazes de virar para alguém e falar assim: vai dar certo, porque Jesus te ama. Eu sei que Ele te ama. Ele ama até alguém como eu. Então creia, Ele te ama. E é o amor dele que fará com que tudo isto faça algum sentido ao final. Nós não sabemos quem são os salvos, por isso precisamos evangelizar a todos. Nós não sabemos onde está o bom terreno, por isso precisamos espalhar a semente em todos os recantos, caia onde cair. Que você não consiga falar o mínimo, mas tentemos viver o máximo. Porque nós temos aprendido nesta pandemia o que Moisés aprendeu no Salmo 90, depois de andar 40 anos no deserto, que às vezes não dá tempo de comemorar mais um ano de vida. E se nós aprendermos a comemorar cada batida do coração, nós amaremos mais nossas esposas, seremos mais cordatos com os nossos maridos, abraçaremos os nossos filhos mais intensamente, ignoraremos as bobeiras entre amigos que separam amizades antigas por causa de novidades irrelevantes. Nós fomos chamados para não andarmos ansiosos de coisa alguma. E Jesus disse que cada dia é o bastante, o suficiente para nós, dado a quantidade de males que tem naquele dia. Então, lutemos a luta de hoje. Eu desejo que você viva muitos anos. Eu desejo que você seja uma pessoa próspera, feliz, alegre. Eu desejo que Deus prospere a sua finança, a sua saúde, o seu coração, sua alma, mente. Eu desejo que você durma uma noite inteira em paz e acorde feliz, porque Deus te poupou naquela noite, te sustentou naquela manhã. Eu desejo o melhor para você. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele é o Senhor da glória. E aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Precisamos aprender que mesmo que eu deseje isso tudo para você, e você pode desejar isso tudo para mim, é dia a dia. Respirada a respirada, batida a batida, que devemos viver. Viver intensamente, é amar intensamente e não perder tempo com as coisas deste mundo. Eu preciso de ajuda, e eu sei que você precisa também, de que orem intensamente por nós, como esta igreja fazia, para que a igreja fosse madura, sábia e santa. Que Deus possa renovar os nossos corações.
nesta manhã, já fomos instruídos até aqui, e noutra situação ou momento dado por Deus, podemos continuar sob a libertação de Pedro daquela prisão. Porque Deus leva alguns e deixa outros? Porque Ele quer. Não foi o vírus que levou, foi Deus. Porque se Deus quiser levar alguém, Ele não precisa de enfermidade para isto. Mas eu quero te falar um negócio, meu irmão. Se Deus quiser que você fique, enfermidade nenhuma nesta vida é capaz de te tirar daqui. Confie, você que está passando por este momento, confie, que se Deus tem uma missão para você nesta vida e um plano, Ele deixará você aqui. E se você permanece, lute o bom combate, para o louvor da glória do Senhor.